Uzilni Putushnomurangu. Bom dia, bom dia. Bem, a onda de violência, escalada e guerra continua e ainda não há sinal de paz, embora haja um detalhe. Recomendo assistir ao vídeo até o final, pois falo sobre isso lá. Resumindo, de Moscou vem uma declaração sobre atacar centros de tomada de decisão na Ucrânia, que serão atingidos, segundo Moscou, em massa. Isso foi declarado por representantes do Kremlin. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e aconselharam os chamados líderes europeus a saírem desses mesmos centros de tomada de decisão e a não ficarem por perto, porque pode ser perigoso. Por sua vez, do lado da Ucrânia, afirmam que continuará o programa em massa de ataques às refinarias de petróleo e, em geral, à estrutura energética de Moscou. Além disso, aparentemente, está começando uma contraofensiva. Vamos falar sobre isso também hoje. E, além de tudo, ainda pretendem expulsar, deportar os ucranianos dos países da Europa. Bem, mas isso não é pânico. É realmente um programa de, digamos, realocação de parte dos ucranianos que não se comportam muito bem, de volta para a Ucrânia. Segundo os parceiros europeus e a própria Ucrânia, eles podem ser úteis de várias formas. Na economia, na linha de frente e no que mais for preciso. Mas vejam, inicialmente, o que diz Moscou. Aqui está dito que as forças armadas da Rússia vão atacar centros de tomada de decisão. Na Ucrânia, em resposta aos ataques das forças armadas, em particular contra o prédio de ensino e o dormitório do colégio em Starobelsk. E os ataques, dizem, de drones ucranianos aconteceram na noite de 22 de maio. Ele conta o seguinte: tudo isso esgotou a paciência. Atualmente, as Forças Armadas da Federação Russa iniciam ataques sistemáticos contra empresas do complexo militar industrial ucraniano em Kiev, incluindo áreas de projeto, produção e programas. É basicamente isso. Drones. No centro haverá outros tipos de ataques, inclusive contra centros de tomada de decisão e postos de comando. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa solicitou que estrangeiros, inclusive da DPNC e de organizações internacionais, deixem Kiev o quanto antes. E as pessoas comuns foi aconselhado a não ficarem próximas desses centros de tomada de decisão. Em seguida, Lavrov declarou a Rubio, em uma conversa telefônica, que o exército russo está iniciando ataques sistemáticos contra alvos em Kiev que Moscou considera ligados às forças armadas da Ucrânia. Segundo Lavrov, ele informou oficialmente ao lado americano que o exército russo passa a atacar alvos localizados em Kiev, supostamente usados para as necessidades das forças armadas da Ucrânia, assim como centros de tomada de decisão correspondentes. Ele comunicou aos Estados Unidos que as forças armadas russas iniciaram ataques sistemáticos a alvos em Kiev, repetindo ações anteriores. Mas aqui já é uma repetição para os americanos, não só para os cidadãos europeus ou ucranianos que são orientados a ficar longe. Quanto ao próprio centro de tomada de decisões, provavelmente farei ainda um vídeo adicional sobre tudo isso. Mas preliminarmente, o ataque a ele foi realizado devido a um erro dos órgãos de inteligência ucranianos, que mais uma vez, erroneamente consideraram esse dormitório como um local de moradia para militares. Aqui, a Medusa fez uma investigação. Aliás, a Medusa é uma fonte mais pró-ucraniana do que pró-russa. Ou seja, é absolutamente uma fonte pró-ucraniana. E mesmo aqui falam com cautela sobre esse erro. Disse que na noite de 22 de maio, as forças armadas da Ucrânia atacaram a cidade de Starobelsk, na região de Lugansk anexada. E por causa de um drone, de vários drones, 21 pessoas morreram sob os escombros. Ou seja, é preciso entender, são jovens, com idades entre 18 e 21 anos. Foi exatamente isso que serviu como resposta contra a Ucrânia. A Rússia acusa a Ucrânia de um ataque deliberado. E isso já foi declarado na ONU, e isso foi declarado pelos canais oficiais russos. Foi dito que no momento do ataque, havia cerca de 80 estudantes no dormitório do colégio Starobelsk da Universidade Estadual Pedagógica de Lugansk. O prédio foi parcialmente destruído. Já do lado da Ucrânia, foi declarado que o alvo do ataque em Starobelsk era um dos centros de comando da unidade Rubicon, a principal organização do Ministério da Defesa para adaptação e aplicação, funcionando como um quartel de drones. Mas um dos jornalistas estrangeiros que as autoridades russas levaram para Starobelsk em 25 de maio afirmou que no prédio destruído realmente era possível ver objetos típicos de adolescentes. E sobre esse jornalista, não está claro quem é, o que é, quem foi levado, mas mesmo assim, essa informação foi divulgada.
Ele afirma que eram de fato estudantes que moravam lá. Socorristas relataram em detalhes como retiraram os jovens dos escombros. E o interlocutor da Medusa não viu absolutamente nenhum sinal da presença de militares no prédio. Depois, mais algumas casas foram destruídas, incluindo o prédio do Colégio Profissional de Starobelsk. Esse prédio fica ao lado do dormitório do Colégio Pedagógico. O jornalista não conseguiu acesso lá. Deram acesso apenas a este local para ele. Depois, mostraram os destroços de drones, nos quais havia texto em ucraniano, e também informações adicionais. Depois, em blogs ucranianos e canais do Telegram, foi divulgado um suposto documento emitido pelo diretor do colégio profissionalizante. Ou seja, aquele era pedagógico e este, profissionalizante, do qual jornalistas ficaram de fora. Uma ordem de 26 de janeiro, na qual o diretor desse colégio instrui a encontrar lugares para acomodar militares da 88ª no dormitório. Da Brigada Motorizada de Fuzileiros. Uma das versões está assinada por Barkov e a outra por Baranov. Mas nas redes sociais dizem que provavelmente essa ordem foi falsificada. Sinceramente, não sou muito especialista nesses tais de Photoshop. Então quem entende, por favor, deixe sua opinião nos comentários. Até o dia 25 de maio, os jornalistas da Medusa não têm nenhuma informação de que o dormitório do colégio profissional, e não do pedagógico, tenha sido danificado durante o ataque. Ou seja, o colégio pedagógico foi bombardeado. Lá morreram 21 pessoas de 80 e o profissional não está claro o que aconteceu com ele. Bem, ainda há outros problemas lá. No fim, jornalistas supõem que o ataque ao dormitório foi causado por erro de inteligência. Essa é a razão mais comum para munições de alta precisão atingirem alvos civis em guerras modernas. Então é isso. Um pequeno erro de um único agente de inteligência acabou causando um enorme problema. E como resultado, adolescentes completamente inocentes morreram. Bem, não eram mais adolescentes, já tinham entre 18 e 21 anos, mas ainda assim eram pessoas que estavam apenas começando sua jornada na vida. Depois, o próximo. Depois de Starobelsk, temos outro caso. Aqui, ao que parece, Zelensky declara que há uma chance de encerrar a fase mais intensa da guerra. E ele disse isso em uma reunião com a bancada daquele mesmo servo do povo, que todo mundo já gosta tanto que a gente nem consegue comer de tanta alegria. Deputados debateram com o chefe de Estado o fim da fase mais intensa da guerra, negociações de paz e adesão da Ucrânia à União Europeia. Vamos falar sobre isso agora. Eu já gravei um vídeo sobre o fato de que a União Europeia não aceita, querem aceitar, bem, algo como nem mesmo um irmão mais novo, mas para sentar em uma cadeirinha ao lado da mesa onde almoçam as autoridades mais importantes. Alguns lordes, prefeitos e outros assim, Zelensky não concorda com isso e diz: nós estamos protegendo vocês, por isso deem para nós a adesão àquela mesma União Europeia. Em resumo, o presidente ucraniano afirmou que, com grande esforço, não permite negociações sobre a Ucrânia sem a participação do país, embora reconheça que isso ocorre. Ou seja, o que quero dizer é que os Estados Unidos provavelmente estão conversando com a Rússia, com a Europa, não sei, mas talvez já haja representantes de diferentes países que também querem a paz que é necessária para todos nós. E eles falam sobre isso sem a participação de Zelensky, porque está claro que Zelensky não está muito interessado em negociar a paz. Disse o seguinte: a maior parte do tempo foi dedicada à perspectiva de encerrar a fase quente da guerra. Zelensky ressaltou que até novembro está sendo considerada a possibilidade de encerrar a fase quente, desde que haja garantias de segurança. Zelensky afirma que há vantagem na linha de frente e o principal objetivo é impedir que a Rússia engane e reinicie as hostilidades após uma pausa. Pelo que se pode entender, essas garantias de segurança são justamente a entrada na União Europeia, a entrada na OTAN, a entrada na União Intergaláctica, também há todo tipo de interessados e desejosos. Outras garantias, eu não sei onde elas podem ser conseguidas. E mesmo se Zelensky conseguir a entrada da Ucrânia na União Europeia, eu ficarei profundamente surpreso se isso acontecer. Isso significará o começo do fim da União Europeia, principalmente por razões econômicas, nem tanto por razões políticas. Mesmo assim, isso não garante que a guerra não possa se espalhar ainda mais. E eu realmente não entendo o que impediria a Federação Russa de começar uma nova guerra, se for o caso. Mesmo assim, tudo isso é chamado de garantias de segurança. E antes, Zelensky esperava que a Ucrânia fosse aceita na OTAN. Mas a OTAN não vai aceitar. A OTAN pode se desfazer, pois há todos os pré-requisitos. Alguns países membros
já afirmam querer sair da Aliança do Atlântico Norte. A Aliança do Atlântico Norte ainda resiste. Rutte insiste em dizer que Trump é um cara bom, que a OTAN existe graças aos esforços do próprio Trump. Até agora ninguém saiu. O início é sempre o mais difícil. Acho que basta algum país sair, mesmo que não seja um dos mais poderosos, e tudo isso vai começar a desmoronar como um castelo de cartas. No entanto, enfim, vamos ver. Por enquanto, isso ainda é incerto. Se de repente a guerra acabar, então naturalmente a maioria dos ucranianos será expulsa da União Europeia. Aqueles que não conseguiram obter residência temporária, permanente e muito menos cidadania. Ou pelo menos conseguir um bom emprego, ou qualquer emprego, aprendendo o idioma até o nível A2 ou B1, dependendo do que é exigido em cada país. Dizem que ucranianos estão sendo deportados com mais frequência da União Europeia, e os primeiros a ser devolvidos são os que violam as leis de imigração. Geralmente, são pessoas que cruzaram a fronteira ilegalmente, não regularizaram documentos ou cometeram infração. Nem todos os países fazem isso, mas provavelmente é o caso da Polônia. A representante do Serviço Estatal de Imigração, Natalia Numenko, relatou isso em entrevista ao Glavcom. Segundo ela, desde 2024, os países da UE aplicam de forma mais ativa o mecanismo de readmissão. Ele prevê o retorno totalmente legal de cidadãos que estão ilegalmente no território de outro país. Portanto, não é correto afirmar que dezenas de milhares de ucranianos estão sendo deportados de lá. Mas alguns cidadãos são flagrados fazendo algo errado em algum lugar. É importante entender que não são operações policiais para identificar ilegais. Não. Esse indivíduo ficou bêbado, brigou, quebrou uma árvore e agora tem vergonha de encarar as pessoas. Bem, aqui, se você for pego por um policial, eles vão checar seus documentos. Se os documentos estiverem vencidos, seja bem-vindo de volta ao seu país de origem. Provavelmente é assim que acontece. Porque atualmente não há outros meios de identificar imigrantes ilegais, como um banco de dados de cartões. Isso talvez só exista em um futuro distante, se acontecer. Países da União Europeia devolvem ucranianos que violam leis migratórias, especialmente os que cruzam a fronteira ilegalmente. Numenko esclareceu que não se trata apenas das pessoas que entraram na União Europeia através de TISU. Eles devolvem quem não regularizou os documentos ou cometeu infração. Depois, o país da União Europeia reduziu o prazo de permanência. Numenko disse que muitos pedidos de devolução de homens vêm especialmente da Polônia, Tchequia e Alemanha. E mulheres, aliás, também. Houve um pouco mais de entrada de ucranianos na Ucrânia entre janeiro e abril. Foram cerca de 100 mil e alguma coisa. Quanto a isso, na verdade, não foram nem 100 mil e alguma coisa, mas sim 18 mil a mais. Bem, isso não é muita coisa, mas mesmo assim, agora fizeram um alarde e dizem: olha, os ucranianos estão voltando. Os ucranianos querem servir seu país natal, mas quem retorna geralmente são mulheres com filhos, que não conseguiram se estabelecer no novo lugar. Alguns é extremamente difícil se adaptar a alguns países. Por exemplo, a Noruega. Tente aprender a língua norueguesa, e pior ainda é o idioma húngaro. Quando ouvi esses húngaros, achei muito difícil, nem consegui repetir um simples bom dia com eles. Parece chinês de tão complicado. Mas quem quer, naturalmente aprende tudo isso. Aqueles que não querem ou por algum motivo não conseguem, esses, em primeiro lugar, provavelmente serão mandados embora. Pelo menos é disso que estão falando agora. E, por exemplo, como confirmação, dizem que na Tchequia estão introduzindo regras mais rígidas para os ucranianos com proteção temporária. O governo da Tchequia aprovou novas mudanças na legislação do país e elas prevêem o endurecimento das condições para a permanência dos refugiados da Ucrânia. Essa emenda será analisada no parlamento. Se for aprovada, a partir de 1º de janeiro de 2027, ou seja, literalmente em meio ano, tudo isso será implementado. Ressalta-se separadamente que as novas medidas não afetarão aqueles que cumprem a legislação, mas serão direcionadas para prevenir abusos e migração ilegal. Então é isso sobre essa migração ilegal. Por enquanto, não vale a pena ouvir quem fala sobre deportações em massa de milhares de pessoas. Não, estamos falando de centenas, talvez milhares na União Europeia como um todo, ao longo de alguns meses. Mas isso de forma alguma é um fenômeno em massa, não é algo massivo. Agora vamos deixar de lado as estatísticas entediantes e passar para esses nossos divertidos servidores do povo. E não só, enfim, todos aqueles que dedicam seu tempo a servir a si mesmos.
Naturalmente, não a nós. Nós não somos necessários para ninguém. Não temos valor nenhum. Isso já é confirmado pelos primeiros desses espectadores que falam do pelado. Então aqui temos o primeiro indicador para o quarto. No fundo de algo preto, esse aí, de novo, não parece um militar. Mas ele diz que estamos acalmando aqui, pegando os cidadãos deles à força em vans e forçando-os a lutar. Nada demais. Agora, na unidade, são justamente esses homens pegos à força em vans. Se for assim, eles entendem onde vieram parar? Eles mudam de opinião em relação ao que pensavam na retaguarda quando foram convocados? Voluntariamente ou compulsoriamente, esses centros convidam as pessoas para irem até eles para atualizar os dados? Convidam as pessoas para irem até eles para atualizar os dados? Sim. Convite para atualizar os dados, sim. Vamos explicar tudo, amigos. É para isso que estão aqui. Vai lá para o bosque e aprende. Para dominar certos meios, adquirir conhecimento, damos tempo, ela ainda está passando por um período de adaptação. Quem está passando? Para quê? Bem, no geral, todos esses comentaristas de plantão dizem basicamente a mesma coisa. O próximo aqui é de repente o Leptin. Voltou da Itália, ele estava de férias. Olhem como está bronzeado. Lá ele contou que a Europa é um país que não conhece o medo. Onde, vejam só, não há guerra, ele não gostou disso. E também o filho do juiz, que foi desmobilizado por algum motivo dele e agora conta por aí para todo mundo que é veterano. Agora, em todo lugar, ele só chama os outros de fujões da mobilização a cada passo. Todos são fujões da mobilização. Embora, veja, pegue uma pessoa. Ele foi desmobilizado, mas ainda pode servir no exército. O que essas pessoas estão dizendo agora? Não é necessário ser um soldado de assalto. Você pode entrar no exército e ocupar um cargo de economista, contador. Pronto, está aí. Ou algum outro cargo? Não sei, talvez porta-voz de uma unidade. Mas ele prefere ir a estúdios, viajar pela Itália, comprar motos caras e trabalhar para ganhar dinheiro. Dinheiro ganho, é claro, oficialmente na guerra. Lembro que o soldado lá ganha 20 mil de salário, quem está na linha de frente ganha mais. Tenta provar que está mesmo na linha de frente. Nem todo mundo tem permissão para receber salários tão altos. E mesmo que você receba um salário alto, o comandante vai dizer: ouça, meu caro, se quiser viver, compartilhe seu salário comigo. E eu vou doar, por exemplo, para a vaquinha do Sternenko. É esse tipo de conversa que circula. E eu não inventei isso. Eu tenho muitos conhecidos que contam tudo isso. Vamos ouvir o Laptin. Que isso é só encenação, que trégua é essa? Por isso, para um personagem desmobilizado e bronzeado, não precisa de trégua. Ele circula entre estúdios, ganha dinheiro em entrevistas. A vida deu certo, tudo ótimo. Queria dizer ascensão social, mas não. Ele já nasceu com, como se diz, uma colher de prata na boca. Filho de juiz. Primeiro, tudo deu certo na vida, mas depois começaram a surgir alguns problemas. Pessoal, a gente precisa ouvir menos o que nos contam sobre o Paz Rápida. Nada disso. Sim, claro. É preciso preparar seus filhos, suas famílias. Não sei se Laptin tem família ou não para a guerra. Se tiver, provavelmente está no exterior. Mas algo me diz que ele nem tem família. É verdade. Precisamos de força de vontade e pensar em como sobreviver à guerra. Bem, nos estúdios é fácil sobreviver. Ela é jornalista e deve concordar comigo. No estúdio, sobreviver é perfeito. Lá você não morre. Você não vai morrer. Devemos considerar como chegar até o fim da guerra, mesmo com este governo. Isso também é verdade. Você ainda pode ir ao restaurante, o que não é ruim. Eu e Leptin concordamos totalmente. Há outro herói desse tipo. É o Miroshnichenko, deputado aliás, que fugiu para os Estados Unidos em 2022. Desde então, não apareceu mais na Ucrânia. Agora ele tem um jovem Lenin com penteado diferente. Está virando um jovem Elton John. Já mostrei essa imagem para vocês. Está fazendo uma entrevista. Miroshnichenko, aliás, é mais um herói do Maidan. E esse herói transformador fala sobre várias coisas. Temos que fazer a nossa parte. Precisamos defender o que é nosso. Nós trabalhamos duro, eu e o trator. Independência. Temos um motivo, por isso precisamos nos defender, por isso precisamos vencer esta guerra. Por quê? O que está acontecendo? Infelizmente, os Estados Unidos hoje não são nossos aliados. E os cidadãos dos Estados Unidos, assim como a União Europeia, que hoje é liderada por pessoas sensatas, poderiam ajudar mais. Hoje ela é suficientemente poderosa. Bem, dizem que os Estados Unidos hoje não são aliados. Se eu estivesse no lugar desses órgãos de migração, eu descobriria o que está acontecendo lá. Por que Melnik chama os Estados Unidos de não aliados? Por que ele se levanta contra um grande país? Ainda temos outros personagens, por exemplo, esse militar.
Não sei como ele se move nas trincheiras. Esse é nosso deputado Olienko, que finge ser um bravo combatente. Mostre ele como combatente na Golitsa, irmão de armas. Quem? Invente você mesmo. E ele diz que a Ucrânia deve receber tudo. Armas nucleares e mais alguma coisa. Só para que o deputado Olienko viva bem. E a reação do mundo, como ela deveria ser, como ela é agora, na sua opinião? Olha só como ele está arranhado, como está exausto pela guerra. Com um grau negativo de exaustão no rosto, com o cabelo despenteado, de novo, negativamente. Um cara que acabou de sair da barbearia, agora vai começar a falar sobre que tipo de arma a Ucrânia precisa para morder o corpo do inimigo. Eu acho que isso já deveria ter acontecido há muito tempo, dar à Ucrânia todas as armas possíveis, inclusive nucleares, para que a Ucrânia possa se defender. Isso mudaria tudo radicalmente. Bem, isso no cenário ideal. Eu imagino o que aconteceria se desse armas nucleares para pessoas assim. Seria simplesmente uma catástrofe mundial. Acho que isso levaria ao comércio de armas nucleares e à entrega delas a terceiros, de alguma forma, em prol da Ucrânia. Ou seja, ela se espalharia instantaneamente por todos os lados. E todos teriam essas maletinhas portáteis pequenas, que logo, provavelmente, vão estar à venda no AliExpress. Ou seja, uma grande maleta nuclear está com o próprio Trump, com o Macron, com o Putin. E esses serão pequenas maletinhas portáteis para todos que quiserem usar pequenas cargas nucleares, vendidas no atacado e no varejo. Acho que seria assim. Bom, no geral, é isso. Terminei. Inscreva-se no canal. Não se esqueça disso. Até mais, pessoal. Bom, claro, é assim, e precisamos entender isso. E basicamente só existe uma receita: acabar com a Federação Russa. E que outras opções nós temos? Eu não vejo nenhuma. Não, e eu também não vejo. Quero carregar seu pote e olhar para a Federação Russa. Por isso precisamos destruí-los. Por favor. Concordo com você. Obrigada pela conversa inspiradora, vamos chamá-la assim. Sergei Bratchuk.